Oi, eu sou a Gabi e aqui a gente fala sobre redação. Esse vídeo tem um assunto do qual eu gosto bastante, que é a grade de correção da FUVEST. Pareço meio doida falando isso? Pareço, eu sei. Quem é que gosta de grade de correção? Mas a questão é que a FUVEST ela tem uma aura no entorno dela, por ela ter menos transparência no processo quando a gente compara com os outros vestibulares, e é uma aura de dificuldade, de podes e não podes, e de deves e não deves, sabe? Coisas assim. É muito comum se circula em listas 10 coisas que precisam ser feitas, 10 coisas que você nunca pode fazer, e talvez a FUVEST seja o vestibular em torno do qual mais se tem essa mitologia acontecendo. O panorama geral com o qual eu vou trabalhar aqui, eu peguei do manual do candidato. Então lá tem uma série de informações que são super legais, super relevantes pra gente pensar esse vestibular, pensar o que é que ele tá propondo, e é a partir delas que a gente vai trabalhar. As primeiras informações que eu deixei aqui dão pra gente já um mapa de pra onde essa correção tende a ir. Então dá uma olhada aí. Primeira coisa, é um vestibular que desde o manual está assumindo que faz uma seleção de amostra, assumindo parece que é um crime, né? Não é isso, não é essa a ideia. Tá contando pra gente que faz uma seleção de amostra. O que significa isso? Que pega algumas redações que foram feitas a partir do vestibular e a partir dela se faz tipo uma expectativa da banca, sabe? Então pega um número ali que seja representativo e se entende para onde é que aquele tema abriu margem, que tipo de abordagem os alunos fizeram para daí dar uma balanceada. Porque provavelmente quem fez o tema de redação, quando pensou a proposta, pensou que as pessoas iriam para um determinado caminho. Mas e se de repente não foi esse o caminho, outras interpretações apareceram, tal, tudo isso vai ser considerado. Então sabe quando saem aquelas expectativas dos cursinhos no pós-prova, tipo, você podia ter ido por aqui, podia ter ido por ali e tal. Aquilo é relevante, aquilo é considerado, mas aquilo não é a totalidade. Porque a totalidade vai vir também dessa avaliação da amostra selecionada. Aí algumas informações que vão reaparecer depois nos critérios de correção, mas olha só. Obrigatoriamente esse texto é uma dissertação argumentativa. Então é interessante que a gente saiba, antes de fazer uma prova de vestibular, né, qual é o gênero textual que está sendo pedido ali e quais são as características desse gênero. Eu acho sempre muito interessante falar sobre a dissertação argumentativa da fase escolar, porque eu já me deparei com muitos estudantes que acreditavam que a redação, essa ideia da redação, era um campo aberto e livre sobre o qual a gente poderia escrever qualquer coisa de qualquer forma. E os vestibulares marcarem bem que eles têm uma expectativa a respeito dessa dissertação argumentativa é alguma coisa que facilita o processo de aprendizagem. Não é para ser mais difícil por isso. E a FUVEST não joga essa informação e vai embora. Ela deixa mais coisa aí para tentar explicar o que é que ela está esperando e que tem muito a ver com o caráter da dissertação argumentativa do processo escolar mesmo. Ó, primeira informação que vem depois. O candidato deve sustentar um ponto de vista sobre o tema. É essa a ideia, então, que a gente vai se posicionar, que a gente vai olhar para o tema, vai tentar entender como ele está acontecendo e que vai sustentar não só uma exposição, não vou só apresentar o tema e dar uma série de informações sobre ele, mas eu vou explicar porque, por exemplo, que eu acho que aquele tema está acontecendo. E a partir do momento que ele acontece, que tipo de consequência tem? E que outros elementos sociais, por exemplo, afetam a questão principal que está sendo colocada pela proposta. Depois, mobilizar conhecimentos e opiniões. Então, é uma das expectativas desse texto que está sendo exigido por uma proposta que pede dissertação argumentativa, que a gente olhe para o mundo em volta e que faça uma seleção desse mundo em volta para fazer conexões. Fala, não, eu vi isso aqui uma vez e isso acho que se liga com aquilo e por aí vai. Depois, argumentar de forma coerente e pertinente. Coerente, grosso modo, a gente pode entender como o que faz sentido. Pertinente é que tem por que estar no mundo, que tem uma razão, ou seja, que se encaixa nesse mundo no qual a gente está. Então é interessante que o nosso texto tenha pertinência, que ele tenha um porquê estar existindo. Gabi, mas só o fato de eu estar fazendo ele na prova não é suficiente para eu pensar que ele está aqui porque eu tenho que fazer ele na prova. Então, mas é que quem vai ler a sua redação na prova, isso que a gente chama de corretor ou corretora, é alguém que vai avaliar se esse texto é passível de ser compreendido por qualquer pessoa. Então, ele não é o seu leitor final ou a sua leitora final. É alguém que vai avaliar. Pensando nisso, vai ser importante que você faça esse texto
mobilizando de fato informações e opiniões, como a FUVEST coloca aqui, que são interessantes para a linha argumentativa que você escolheu, para a linha de raciocínio do seu texto. Depois, articular as partes do texto. Articulação é uma palavra que aparece em quase todas as grades de vestibular, tá, gente? Então toda vez que for olhar manual, for olhar grade, pode olhar lá com amor e carinho que a articulação vai estar lá. Por quê? Texto é justamente essa costura, né, de informações, de frases, aí você pode pegar as categorias que você quiser, mas é uma costura, é um bordado. Então a articulação é fundamental para que esse conjunto de informações se constitua texto, beleza? Depois, expressar-se de modo claro, correto e adequado, que também é uma coisa que aparece em todas as grades de correção, né? Tem a ver com norma culta, mas tem a ver também com seleção vocabular, com a clareza que esse texto vai passar. Sendo assim, vamos olhar o primeiro critério de correção, cujo título é Desenvolvimento do tema e Organização do texto dissertativo argumentativo. Esse critério, como eu deixei aí na parte inferior direita da nossa ficha, vale 40% da nota, o que é bastante coisa. A FUVEST é o vestibular que mais reserva nota para esse tipo de conteúdo que ela vai descrever aqui pra gente, que tem a ver com estar dentro do tema, tem a ver com ter se posicionado de uma maneira interessante, tem a ver com ter desenvolvido os seus argumentos, tem a ver com o seu ponto de vista em si, com a qualidade do conteúdo que esse texto tem. E aí o critério, ele tem uma descrição que é um parágrafo lá. Eu selecionei algumas coisas que eu considero fundamentais para entender o que o texto precisa ter, o que ele precisa ser para conseguir boas notas nesse primeiro critério, que talvez seja o mais complicado. Primeiro, precisa ser uma dissertação. Então a ideia de que eu vou escrever como vem à minha cabeça e o leitor que lute não vai dar certo. A gente precisa organizar dentro de uma cara de dissertação. Quando a gente pensa, por exemplo, numa entrevista, a gente sabe que um texto é uma entrevista porque ele tem uma estrutura de entrevista. Então, tem perguntas e respostas, por exemplo. A dissertação, ela tem essa cara também. E o que dá a cara dela é a divisão por parágrafos, então de introdução, desenvolvimento, conclusão, a função que cada um desses parágrafos tem e a função que o texto todo tem, que é justamente defender um ponto de vista e sustentar esse ponto de vista por meio de argumentos. Segunda coisa que esse texto, então, precisa fazer para conseguir uma boa nota nesse critério: atender ao tema. Então, a compreensão da leitura da coletânea, daquilo que está sendo pedido, da pergunta que foi feita, quando tem uma pergunta, não é sempre que tem, mas às vezes sim. Pensando na pergunta da nossa última FUVEST, já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, mas o mundo contemporâneo está fora da ordem. Eu preciso entender de que mundo contemporâneo você está falando, o nosso mundo contemporâneo, mas quais características dele você quer destacar e qual é a ideia de ordem que está sendo colocada e, mais do que isso, dialogar com o restante dos textos da coletânea. Se a coletânea trazia, por exemplo, um texto, acho que era o texto 5, falando da Greta Thunberg, do ativismo dela e da relação com o meio ambiente, é importante a gente considerar em algum momento que o meio ambiente é um fator bastante relevante para a gente pensar na ideia de estar dentro ou fora da ordem. Terceira coisa, compreender a proposta. Então, entender qual é o encaminhamento. Não, muito, eu ia falar é diferente, mas é similar, né? Não ajuda em nada. A ideia de compreender a proposta são os comandos. Então, essa proposta está pedindo para que eu dialogue com a coletânea, essa proposta está pedindo para que eu interprete a coletânea, essa proposta está pedindo para que eu parta da coletânea e avance muito ou mais, porque há alguns comandos ali. Em geral, a FUVEST não coloca comandos muito diferentes de um ano para outro, então tranquilo, a gente pode estudar com as provas do ano anterior que a gente vai encontrar esses comandos lá. Depois, ler bem a coletânea e saber relacionar os textos entre si, que também está casadinho com compreender a proposta, mas tem a ver com entender que, por exemplo, nem todos os textos eles vão adotar uma mesma perspectiva sobre o tema. Então, há propostas, por exemplo, essa própria proposta da ordem, né? Se vocês forem assistir ao outro vídeo, vocês vão ver que eu considero, mas é uma leitura minha também, fiquem à vontade para discordar, mas eu considero que alguns textos, eles ajudam mais a responder que o mundo está dentro de uma ordem e outros textos ajudam mais a responder que o mundo está fora de uma ordem. Então, depende da perspectiva que eu vou adotar. E aí tem muita gente que entende que, se todos os textos estão ali, eu preciso usar todos, e aí eu vou encadear como se eles estivessem numa mesma perspectiva. Que é uma coisa que acontece muitas vezes com a coletânea do Enem.
No Enem é muito difícil ter um texto de coletânea que vá contra, né? Então eu falo, não, isso aí que vocês estão chamando de problema não é tão problema assim, sabe? Vamos ver aqui por um outro ângulo. Não tem essa outra possibilidade, né? Então são sempre textos sustentando ou apresentando o problema, ou dando dados, etc., ou sustentando que é realmente um problema. Quando a gente vai para a FUVEST, quando a gente vai para a VUNESP, quando a gente vai para o ITA, para outros vestibulares, a gente encontra coletâneas que às vezes dão perspectivas diferentes. Então, ler bem a coletânea e saber relacionar os textos entre si é também perceber que às vezes um texto diz o oposto do que o primeiro estava dizendo, tá? Um texto diz o oposto do primeiro, ficou horrível, né? Mas vocês entenderam. Eu sei que eu conto bastante com a interpretação de texto de vocês. Depois, trazer informações pertinentes. Então, a gente já tinha comentado pertinência na fichinha anterior, mas é a ideia de trazer informações que são relevantes para aquele contexto. Depois ter progressão temática, ou seja, eu vou complexificando o tema conforme o meu texto vai andando. Há uma progressão, meu texto progride, anda pra frente, tem progresso, eu posso pensar em várias das palavras aí do mesmo radical, mas ele anda. Ou seja, ele vai tendo uma linha de raciocínio construída e complexificada ao longo do andamento dele. Ah, Gabi, mas como é que eu faço isso? Aí acho interessante a gente pensar em estrutura. Vou fazer vídeos de estrutura padrão e como é que essa estrutura ajuda nessa progressão, então fica tranquilo. Mas em princípio dá pra treinar isso, assim, não é um dom, não é nada que vai vir na hora da prova e falar, meu Deus, mas como é que eu faço isso? E se não me vier nada à cabeça? Calma, tá? Depois, demonstrar capacidade crítico-argumentativa, ou seja, conseguir olhar para esses temas de uma maneira a encontrar neles elementos críticos, elementos que estejam questionando a sociedade na qual a gente está e por razões também explicáveis e explicadas no corpo do nosso texto. Ainda nesse critério, tem duas coisas que podem dar problema na nota aí. Paráfrase, ou seja, reescrever um trecho do texto com as suas próprias palavras como se fosse seu. O texto, nesse caso, um texto de coletânea, né? E o texto expositivo, que eu comentei um pouquinho no nossa fichinha anterior, mas o texto que só traz informação, que só descreve, que só fala, olha, tá acontecendo isso daqui e não se posiciona, tá? Então, um texto que não é expositivo é um texto que se posiciona. Segundo critério, vale 30% da nota, e o título dele é Coerência dos argumentos e articulação das partes do texto. Ou seja, tem muito a ver com organização, com como eu saio de um ponto e chego até o outro, e como é que eu carrego o leitor comigo. Essa parte é importantíssima. Como é que eu pego na mão do meu leitor e falo, vem comigo pelo corpo do meu raciocínio. E a gente faz isso com escolhas de palavras, com escolhas de frases, com escolhas de conectivos, tem muitas formas disso aqui acontecer. A FUVEST deixa aí pra gente a explicação de coerência. Então, o que ela tá esperando em relação à coerência? Que quem tá escrevendo demonstre capacidade de relacionar os argumentos e deles extrair conclusões apropriadas. Mais pra frente, nesse critério também, que é um parágrafo explicativo lá, se repete essa ideia das conclusões. Então, um texto que chega a uma conclusão que não é decorrente do que foi colocado antes, é um texto que teria problemas nesse critério. Depois, se frisa bastante a ideia de planejamento, ou seja, de se perceber na leitura do texto que a pessoa pensou de onde ela sairia para onde ela chegaria, na tese dela, nos elementos centrais de composição daquele texto. Depois, coesão. Um texto, então, que estabelece relações semânticas entre as partes do texto, ou como é que se dá esse estabelecimento. Essas palavras que eu puxei aí, nos fiozinhos, são palavras que me vieram à cabeça enquanto eu estava lendo esse critério específico da grade. A ideia de unidade, de fluidez, de organização. Ou seja, importantíssimo pensar por onde eu vou andar com o meu raciocínio enquanto eu estou escrevendo. Ou, se você preferir, e eu acho muitas vezes mais interessante, antes de começar a escrever. Terceiro critério tem como título correção gramatical e adequação vocabular, e é um critério com o qual a gente está relativamente acostumado porque ele é presente em todos os vestibulares. Tem a ver com domínio da norma padrão, com clareza, com precisão e concisão, então usar trechos pequenos para falar de coisas mais complexas. A FUVEST é um vestibular que olha para isso e no fim das contas é um vestibular que acaba exigindo porque os temas são mais complexos também. Então, para caber em 30 linhas uma boa análise, a gente precisa conseguir escrever isso de uma forma concisa, enxuta, tá? E seleção adequada do vocabulário, ou seja, se as palavras estão realmente dizendo aquilo que a gente gostaria que elas dissessem. O que a FUVEST não curte, que tá aí com o xizinho?
clichês e frases feitas. Não é nem que a FUVEST não curte, né? Porque parece que a FUVEST é uma entidade do gosto e não gosto. Mas é que, em geral, clichê e frase feita, quando a gente tá fazendo uma análise um pouco mais densa, né? O que se pretende um pouco mais densa, de fato, traz um pouco mais de problema, né? Dito isso, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para você o que é que a FUVEST está esperando, por que caminho ela vai fazer essa correção. Você percebe que em nenhum momento dessa grade ela está exigindo referência externa, em nenhum momento dessa grade ela está dizendo que seu texto tem que ser super erudito, senão ele não vai receber nota ou coisas do tipo. Então, eu trabalharia sem a mitologia em torno da FUVEST. Vamos olhar o manual, vamos para os fatos. Em vídeos mais pra frente, eu vou deixar aqui textos comentados. E aí a gente pode ir fazendo uma comparação. Ah, será que esse texto que eu tô vendo aqui, que tirou uma nota boa, ele responde àqueles critérios da grade? O que de mais ele traz? Se ele traz coisas a mais, significa que eu posso, então, se eu quiser. Mas será que é sempre regra? A gente vai descobrir isso juntos. Espero você no próximo vídeo.